pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Gilvaneida Araújo e hoje nossa aula será sobre os pronomes oblíquos. Então vamos começar definindo o que são os pronomes. Como vocês podem ver aí nesse slide, os pronomes são as palavras que servem para substituir um nome, um substantivo. Como vocês podem ver neste exemplo, a palavra Maria é substituída pelo pronome ela na segunda oração. Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Conseguem perceber a substituição? Ela fica bem nítida nesse slide. Inclusive, eu me preocupei em até destacar na cor vermelha. Nessa aula, como eu já disse para vocês, nós vamos pesquisar mais sobre os pronomes oblíquos. Mas eu me preocupei em apresentar aqui todos os tipos de pronomes, que são eles: os pronomes pessoais, do caso reto e oblíquo, especificamente os oblíquos, que nós vamos estudar hoje. Também temos os pronomes relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, pessoais de tratamento e reflexivos. São esses os tipos de pronomes, certo? Cada pronome com uma definição e usos diferentes. Então, vamos lá aprofundar sobre os pronomes oblíquos. Prestem bem atenção nesse slide. Os pronomes pessoais oblíquos, estes pronomes, eles são utilizados para indicar no discurso quem são as pessoas ou a pessoa que recebe a ação. Eu deixei 2 exemplos aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro exemplo, Laura falou comigo sobre o acidente. Percebam que essa palavra em destaque, que está em vermelho, indica um pronome e que é a pessoa que recebe a ação expressa pelo verbo falar. Vamos para o segundo exemplo. Antônio entregou a ti o discurso. Então, nós temos aí o pronome oblíquo em destaque, ti, que indica quem recebe a ação no discurso. Então, qual é essa ação aí expressa pelo verbo? Nós temos aí o verbo entregar. Antônio entregou a ti o discurso. Esse pronome, ele indica quem recebe a ação expressa pelo verbo. Nessa tabelinha que vocês podem ver, em destaque, nós temos os pronomes oblíquos átonos, que são aqueles pronomes que eles não possuem uma sílaba tônica e eles não são precedidos por preposição. Eles são divididos como os pronomes oblíquos átonos da primeira, segunda e terceira pessoa, e nós temos esses pronomes no singular e no plural, que são esses: mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, conosco, convosco, se, consigo. Temos aqui nesse slide 4 passos de como utilizar os pronomes oblíquos de maneira adequada. Identificar se o objeto ele é direto ou indireto. Identificar o gênero e o número do objeto. Identificar a pessoa e considerar a forma verbal, o final do verbo. Eu listei esses 4 passos e nos próximos slides eu vou explicar cada item desse. Então, como faremos para identificar se o objeto é direto ou indireto? Vamos lá para os exemplos. Objeto direto e indireto. Sobre o objeto indireto, nós temos: eu entreguei o dinheiro. Percebam que nessa oração, o verbo ele não é precedido por preposição. Nós temos aí o verbo entregar e logo em seguida o objeto direto, o dinheiro. Percebam que há a presença do artigo o antes da palavra dinheiro, antes do substantivo dinheiro, mas não há existência de nenhuma preposição. Já no lado direito da tela, nós temos o exemplo de um objeto indireto. Eu entreguei o dinheiro para Maria. Percebam que neste exemplo há a presença de uma preposição, que é a preposição para. Por este motivo, nós temos aí um objeto indireto,
porque o verbo é precedido por uma preposição. Próxima etapa, identificar o gênero e o número do objeto. Quando tratamos de número, nos referimos a singular e plural. E quando tratamos de gênero, nos referimos a masculino e feminino. Percebam que no primeiro exemplo, eu entreguei o carro, que encontra-se no singular, e do lado direito temos eu entreguei os carros, no plural. Trata-se do número singular, singular e plural, do gênero masculino. Logo abaixo nós temos eu compro a casa, que encontra-se no singular, e eu compro as casas, que encontra-se no plural, do gênero feminino. Então, nós podemos identificar nesses exemplos o gênero masculino e feminino e o número plural e singular. Próximo passo, como identificar a pessoa. Nesta tabela a seguir, nós vamos fazer uma pesquisa, uma consulta sobre a pessoa do pronome oblíquo, que trata-se do sujeito. Nós temos o sujeito do caso direto e indireto e do caso reflexivo ou recíproco, que vocês podem consultar aí nessa tabela quais são os pronomes de cada caso, do direto e o indireto e reflexivo. Como nessa aula eu já dei algumas explicações sobre o caso direto e indireto, nesse slide eu vou explicar apenas o caso reflexivo. Estes pronomes oblíquos reflexivos se referem ao sujeito da oração, que nesse caso indica um sujeito que praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo. E vocês podem consultar aí na tabela que esses pronomes oblíquos, eles são o mi, o si e o nus. Exemplo, eu não me vanglorio disso. O último e não menos importante é considerar a forma verbal, que é o final do verbo. Então, podemos utilizar o pronome oblíquo quando o verbo principal acabar em R. Então, vou visitar o Paulo. Elimina-se o R, acentua-se o A e acrescenta-se o LO. Torna-se vou visitá-lo. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado. Deixo uma frase aqui para motivá-los. E consultem, pesquisem, consultem os professores através do WhatsApp para tirar dúvidas. Fiquem com Deus e até